Olá, eu sou Adriana Araújo, professora administradora, e hoje nós vamos falar de gestão de processos e inovação. Bem-vindos a esse primeiro capítulo da nossa aula, tá? O que nós vamos falar sobre hoje? A forma como as coisas acontecem. Nos tempos atuais, inúmeras são as facilidades e as transformações ocorridas, e com essas transformações, os desafios para o atual gestor. Administrar pessoas não é fácil. Administrar pessoas, processos e novas tecnologias, mantendo ainda uma cultura diversificada e um alto nível de qualidade, tem sido um desafio constante. Na moderna gestão, nessa gestão que a criatividade e a inovação são essenciais por causa da alta competitividade e dessa globalização que tornou o mercado tão unificado, então são essenciais para que se possa manter-se no mercado, para que se possa ter uma fatia de mercado. A melhoria contínua, a reengenharia, elas trazem consigo também novas vertentes de um processo de administrar voltado para o encantamento do cliente. Você agora não precisa simplesmente atender o cliente, nós já passamos dessa fase. Também você não precisa atender e trazer a expectativa do cliente saciada. Hoje você precisa superar as expectativas do cliente buscando o encantamento e aí estando um passo à frente em um mercado tão competitivo. Entre os desafios da nova gestão estão de gerir as pessoas, as formas como elas trabalham, garantindo assim resultados, mantendo os valores da empresa e, consequentemente, tudo isso tem que estar em consonância com as expectativas dos colaboradores. Dos maus resultados, a constante necessidade de formação profissional, passando pela gestão do tempo, passando pela gestão de equipes, delegação de responsabilidades, demissão de colaboradores e uma comunicação eficaz, são alguns dos inúmeros desafios por que passa o gestor atual. Nesse mundo globalizado em que se anda a passos largos, em que as mudanças são constantes, o que acontece hoje, amanhã já vai se tornar obsoleto, é o caso dos aparelhos celulares. Hoje você tem um celular, ano que vem o seu celular já vai estar ultrapassado. O seu celular moderno, top de linha, como a gente fala, ano que vem ele já vai estar ultrapassado, porque já surge um outro modelo, novas tecnologias, e são essas tecnologias que mudam a forma das pessoas fazerem as coisas, tá? E é disso que nós vamos falar. A gestão de processos é justamente a forma como as coisas acontecem. Como elas são desempenhadas dentro da empresa? Para existir empresa, tem que existir pessoas. E essas pessoas precisam mudar a forma de agir. Mas só é possível mudar a forma de agir a partir do momento em que elas mudam também a forma de pensar. E esse pensamento precisa acompanhar as mudanças do tempo. Imagine há 10, 15, 20 anos atrás. Como era que as coisas funcionavam para você? Como era nessa época? Você já tinha um celular? Como era na sua casa? Você já tinha um computador, um notebook? Nós começamos há pouco tempo, não vou dizer nem tanto tempo, vamos colocar 20 anos atrás, tá? Que as pessoas, elas não tinham o Google para pesquisar. Hoje, qualquer coisinha, vai no Google, pesquisa no Google, muda isso aqui, tá? Naquela época, as pessoas tinham que pesquisar em livros, tinham que ler páginas e mais páginas, para só então conseguir chegar a um resultado. Hoje, você tem praticamente as respostas prontas, não é isso, na internet. Tá com dúvida? Vai na internet. Mas a internet também é uma faca de dois gumes. Ela pode te trazer muitas coisas boas, bons resultados, várias explicações, mas elas podem desviar você também para um outro caminho. É preciso que Por isso que você precisa de formação. E essa formação vem a partir do conhecimento e dos experimentos apresentados pelos especialistas na área. Muitas coisas mudaram nesses 20 anos e aí a gente tem uma mudança mais acelerada ainda nos 2 últimos anos por causa da pandemia. Quando nós falamos primeiro de gestão de processos, nós queremos apresentar como esses processos, a forma como as coisas acontecem dentro das empresas estão mudando. Gerir os processos é gerenciar a forma de trabalho, mas é gerenciar também as pessoas. E gerenciar as pessoas, esse é o maior desafio. Do ponto de vista dos recursos humanos, o grande desafio a ser enfrentado é justamente desenvolver empregados, colaboradores, como a gente chama, de todos os níveis, desde o topo, tá,
até o chão de fábrica mesmo, aquela pessoa que está em contato direto com o cliente, ou seja, de todos os níveis, sempre baseando-se nos processos, tá? Promovendo uma transformação como hoje nós conhecemos dentro das organizações. E para isso é necessário uma série de coisas. Podemos começar dizendo que é necessário transformar aqueles empregados só de tarefas em profissionais que se baseiam em processos. Profissionais capazes de tomar decisões em qualquer nível que eles estejam ocupando. É preciso atualmente reinventar todos os sistemas de gestão, tá? Dando treinamento adequado, necessitando o envolvimento completo da empresa. Hoje, o setor pensante não é só quem está lá no topo, não é só o diretor, não é só o CEO, o presidente da empresa, que deve pensar e os outros são como máquinas. Lá na época da Revolução Industrial, as pessoas eram vistas como um apêndice da máquina, ou como máquinas simplesmente. A gente tem até o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Que reflete muito bem esse movimento de pessoas como máquinas. Só que esses tempos mudaram. Da Revolução Industrial para cá, a gente teve outras revoluções industriais que a gente dá o nome atualmente de Revolução Tecnológica, né? E essas revoluções, elas vieram mudar também a forma de pensar e, consequentemente, de agir. As pessoas não são máquinas. E elas não precisam simplesmente repetir trabalhos ou repetir tarefas. Então, nós precisamos montar essas pessoas, fazer com que essas pessoas pensem e tomem decisões, cada uma no seu contexto. E você pode me dizer como é que uma pessoa que trabalha ali no operacional, no chão de fábrica, ela vai tomar decisões? Ela precisa tomar decisões constantemente, baseando-se, claro, em todo o planejamento feito pela empresa. Esse planejamento, que é dividido em 3 fases, que é o planejamento estratégico, tático, operacional, que a gente já mudou mais essa forma de pensar para novas vertentes, mas o planejamento ele é pensado no topo da empresa como um todo, mas ele precisa ser desmembrado nas partes da empresa. É por isso que a parte tática é moldar esse planejamento para cada área, para a área de marketing, para a área de produção, é moldar esse planejamento para a área de atendimento ao cliente, cada um de acordo com a sua necessidade. E esse planejamento, ele precisa trazer consigo também as formas como as tarefas são feitas, e aí ele traz novas responsabilidades para essa tomada de decisão. É preciso fazer com que o aprendizado seja parte do dia a dia do negócio da empresa e não simplesmente um treinamento qualquer. Vocês já devem ter ouvido falar no termo Long Life Learning, né? Isso, que é o aprendizado constante, esse que traz uma melhoria contínua da empresa. E voltando ao que nós falamos no início, o seu celular, que hoje pode ser top de linha, o mais caro de todos, ano que vem ele pode se tornar obsoleto, pode cair em desuso, porque a tecnologia já foi ultrapassada por outra que chegou inovando. Há também uma necessidade de se estruturar as empresas com poucas pessoas, quadros mais enxutos, mais ajustados, tá? Uma divisão adequada das tarefas, das atribuições, a fim de que os níveis hierárquicos se aproximem mais e as pessoas possam trabalhar nesse contexto de tomada de decisões. E aí o ponto fundamental é a gestão do conhecimento e a inovação. A gente teve umas mudanças, temos aí uma linha de inovação de 20, 30 anos, a partir da chegada da internet até os dias de hoje, mas esses 2 últimos anos, como nós podemos apresentar, em que nós vivemos a pandemia do Covid-19, ele trouxe inúmeros desafios para as organizações. Algumas organizações precisaram paralisar suas operações e outras colocaram seus funcionários em home office, coisa que não se fazia antigamente. Então começou o que nós chamamos de teletrabalho. De uma hora para outra, todos precisavam se adaptar e a sua casa virou o seu escritório de trabalho, sua residência virou a sua empresa. Ninguém teve tempo para se organizar e se adaptando aos poucos a essa nova realidade. Ela chegou como um tsunami e disse: olha, é agora. E impôs uma rotina diferenciada para todo mundo e tem exigido habilidades desses colaboradores que eles ainda não achavam que tinham. E aí, como é que a gente gerencia essas pessoas nesses tempos de crise, tá?
Então a gente pode dizer que a pandemia mudou essa realidade. Só que essa realidade de mudança da pandemia não é um ponto final, não é, como é que eu posso dizer, uma sentença, mas é um ponto de partida para essas mudanças que estão acontecendo. E aí torna-se essencial essa inovação, porque se as coisas mudaram, a forma das pessoas trabalharem mudou, é preciso que mudem também todos os processos. Os processos que antes eram desempenhados na empresa, eles começam a mudar para serem adaptados à forma como as pessoas trabalham. Então, inúmeras mudanças ocorreram e é preciso estar preparado para essa mudança. E a preparação vem desse processo de aprendizado constante. Se você não está em constante aprendizado, se a sua empresa não está em constante mudança, e a gente começa a aprender como é que funciona o processo de mudança. A teoria da mudança ela é composta de 3 fases. A primeira fase é a fase da desconstrução, a gente chama de descongelamento. Esse descongelamento é que muda a forma das pessoas de pensarem, de agirem, quebra todos os paradigmas iniciais. E a partir dessa quebra de paradigmas iniciais, começa a se trabalhar todas as mudanças necessárias na forma de trabalho. Mudanças difíceis, paradigmas são difíceis de serem quebrados. É por isso que a Covid-19, com essa avalanche imediata de mudanças, fez com que as pessoas repensassem a forma de trabalho e ela colaborou nesse processo de mudança para instaurar uma reengenharia. O que é a reengenharia? É uma reestruturação completa da empresa a partir dos seus valores, das suas competências, da sua visão, a sua forma de trabalho. E aí, nesse primeiro processo, a primeira etapa de mudança, que é o descongelamento, é essa quebra de paradigmas. Depois de quebrados, começa a se visualizar uma nova forma de agir, uma nova forma de trabalho, uma mudança nos processos, ou seja, como as coisas acontecem em si, pautada sempre na qualidade, na mudança, no bem-estar, sempre no encantamento do consumidor, aquele cliente final. E essa fase de construir nossos valores, essa fase de construção. E a terceira fase da gestão de mudanças dentro da empresa é o recongelamento, que é o recongelamento a partir dos novos valores adquiridos. A nova forma de trabalho estabelece um processo inicialmente padronizado, mas que vai se ajustando aos novos tempos. E é isso que nós vamos ver aqui. É gestão de processos voltado pela inovação. Essa inovação que começa a criar algo novo, pensar diferente, estabelecer diferente, trabalhar diferente aquilo que nós estamos acostumados. Essa é a nova empresa. Espero que vocês acompanhem a nossa aula e até o próximo vídeo.